Eu quero dar continuidade à questão da resiliência. Se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo. No vídeo anterior eu falei sobre a resiliência emocional. Agora eu quero nesse vídeo falar sobre metafisicamente como a falta de resiliência pode influenciar na sua saúde. Sim, eu peço que se inscreva em nosso canal, curta o nosso vídeo, dá um joinha e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque ele é de extrema importância, principalmente nos dias de hoje. A falta de resiliência, de retomar o equilíbrio, o estado original psíquico e psicológico no nosso dia a dia, pode ocasionar sérios problemas de ordem física, de saúde. Acontece que todas as doenças ocorrem de uma forma metafísica, depois é que ela vai se manifestar no físico. O que nós chamamos de psicossomática, eu digo sempre para qualquer paciente, toda doença, absolutamente toda doença é psicossomática. Porque ela começa na psique. Ela começa num estado psíquico equivocado. E isso você vai encontrar respaldo na medicina tradicional chinesa e na medicina ayurvédica, que são as medicinas mais antigas do planeta. A medicina ocidental, essa de medicamentos, de farmácia, ela tem um pouco mais que 100 anos. A medicina tradicional chinesa tem mais de 3.000 anos. A medicina ayurvédica, que é a indiana, tem mais de 5.000 anos. Eu falo no que está escrito. Se você for lidar com a medicina que não foi escrita, que naquela época não existia escrita, você vai ver que elas datam de séculos muito anteriores a estes. Correto? Então o que acontece? Parte do pressuposto de que toda doença ela começa na mente e na emoção. Quando eu me vejo mentalmente desequilibrado, preocupado, ansioso, medroso, irado, sabe? Aquela raiva que não passa, a pessoa fica ali se remoendo. O que acontece? Essas emoções, elas ficam ali no mental e no emocional. Porque quando eu estou muito ali, excessivamente preocupado, quando um pensamento ele não deixa a minha cabeça, pode ter certeza que ele já encontrou um jeito de se instalar no emocional. Tá? Ele já criou raízes no emocional. E do emocional essas raízes vão descendo. Elas vão descendo, né? E ela vai brotando também para cima, ou seja, o caule vai subindo e eventualmente você vê alguns fatores ocorrerem no corpo. Alguma dor em algum ponto do corpo você começa a sentir, você não sabe que dor é aquela. Sim, eventualmente em forma de uma agulhazinha. Você começa a sentir isso. É muito comum a pessoa sentir na cabeça. Você já sentiu uma pontada de agulha? O que é aquilo ali? É um meridiano que está naquele momento, né, necessitando de uma atenção especial. Algum órgão do corpo está passando por algum processo de desequilíbrio, há algum desequilíbrio em algum órgão do corpo. Se você conhecer quais são os meridianos, você vai saber identificar, né, na palma da mão, na sola dos pés, no dedão do pé, você eventualmente sente aquela agulha. Você pensa assim, será que alguém está praticando algum voodoo? E não é nada disso. É simplesmente o teu corpo te dando a dica de que aquele meridiano, né, em qualquer parte do dedo, da mão, do corpo como um todo, ele com aquela agulhazinha, né, são os pontos de acupuntura. Ele está mostrando que há algum desequilíbrio em alguma parte do organismo. E como a falta de resiliência gera isso? A falta de resiliência é o seguinte: você está equilibrado? Não, estou preocupado.
Não, estou ansioso, não estou nem conseguindo dormir. Olha aí, não há resiliência nessa pessoa. Ela não está equilibrada. Está dormindo mal, está comendo mal, está tendo desarranjo intestinal, eventualmente está com a garganta um pigarro, tem algo aqui mal resolvido. Tá certo? A visão fica turva, principalmente se você tiver acometido de um diabetes. E de onde surge tudo isso? Quando você está desequilibrado, por exemplo, a frustração está ligado à ira. A ira vai atingir o seu fígado. Existe uma frustração também que eventualmente ela é canalizada para a busca de satisfação e prazer ou busca por segurança, tá? E aí vai atuar no pâncreas. Por quê? Porque você vai começar a comer açúcar em excesso. E aí você vai sobrecarregar seu pâncreas. Tá certo? Eventualmente vai cair a tua imunidade. Diminui suas defesas. Então você fica suscetível, fica com o corpo aberto para adquirir qualquer doença, virose, bactéria, fungo. O vírus não é mais forte que teu corpo. Não existe isso. Existe um corpo que não está com as suas defesas orgânicas em estado saudável, em equilíbrio. Porque o nosso organismo ele tem uma coisa chamada homeostasia, ele tem capacidade de se reequilibrar. A homeostase no corpo é a resiliência na psicologia. Se você for resiliente, seu corpo vai ter homeostase, ele vai encontrar o seu estado de equilíbrio e ele vai expurgar qualquer doença, qualquer mal, qualquer perigo, inclusive. Porque quando você vai atravessar uma rua e está com a mente ocupada em outra coisa e o carro te atropela, foi ou não foi psicossomático? Psicossomático. Você somatizou um acidente, tá certo? Você atraiu, inclusive, situações... Existem pessoas que estão em estado psicológico tão lamentável que ela chega a atrair desgraça para a sua vida. Isso já está comprovado pela PNL, tá? A PNL pode não ter um respaldo dentro da ciência cartesiana, né, que eu chamo de a ciência limitada do Ocidente, né? Mas a PNL, a programação neurolinguística, ela funciona dentro de nós. Nós somos antenas emissoras e receptoras de frequências. Tanto é que a ciência mesmo já conhece a Internet of Body, a internet do corpo. Como eu emito frequências e recebo frequências, ora, o meu inconsciente não é consciente. Eu só acontece desgraça. Quanto eu mais rezo, mais assombração aparece. Porque você está rezando da boca para fora, mas dentro de você, você está atraindo desgraça. Então você tem que tirar isso de dentro de você. Você tem que começar a usar a frequência certa para que o universo te devolva aquilo que você está emitindo. Porque, como dizia São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Se você rezar numa frequência de amor, de sabedoria, de prosperidade, de saúde, você vai atrair tudo isso para si. Quer ver uma coisa interessante? Emanar isso para outras pessoas. Isto tem isso tem um efeito fantástico. Toda vez que você deseja algo de bom para alguém, aquilo volta para você. O universo tem essa coisa, ele te retribui aquilo que você dá. Mas se você vibra o ódio, o ressentimento, você vai acabar atraindo esse tipo de coisa. Se você vibra o medo de ser assaltado, você vai ser assaltado. A resiliência ela tem que começar dentro de você. Um estado de equilíbrio, de harmonia. Como eu citei na palestra anterior, qual é a maneira que eu tenho de resolver isso? Meditação é a primeira coisa. Práticas de exercícios, sobretudo yoga. Eu sempre recomendo a yoga. Eu poderia recomendar a natação, mas a natação ela teria que ser praticada com a respiração inversa da que é ensinada no ginásio. Tá? Porque, na verdade, a maneira correta de respirar é inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Tá certo? Então, você não está disputando, né, com ninguém na natação, então você pode nadar tranquilamente dentro desse processo que eu estou te falando, né, sem precisar comprometer a sua respiração. Agora, se você pratica essa natação,
Dessa forma, ou pelo menos o mergulho, aprender a fortalecer o seu fôlego, é fantástico para que você retome o equilíbrio. Você pode observar todas as pessoas que praticam mergulho, elas conseguem manter um estado de resiliência fora do comum. Porque primeiro você está em contato com o elemento água, que é emocional, né? E você trabalha o seu prana, a sua respiração. E automaticamente você trabalha também o seu elemento terra, que é o corpo físico, que está ali em processo de movimento. E o elemento fogo também está em atividade, porque você está fazendo movimento, está queimando energia. A natação é fantástica. O mergulho é fantástico. Assim como a yoga, que também lhe proporciona todo esse processo. E aí você vai começar a descobrir uma certa segurança interior. Porque quando você pratica meditação, você pratica natação, a energia, o prana, a energia da respiração, ela flui desde o chakra básico até o chakra coronário da cabeça. Então há todo um processo de oxigenação do corpo, há todo um processo de troca de energia entre o Orum, o céu, entre o Ai, e o Aie, a terra. Tá certo? Então você consegue manter esse equilíbrio e você fica centrado. O equilíbrio, o segredo da resiliência é estar centrado, equilibrado, harmonioso. Correto? Então, veja bem, outras doenças. Eu citei o fígado, citei o pâncreas, tá? Eventualmente rim, capacidade de dar e receber amor. Se você está alimentando ódio, ou se você está magoado, mágoa vem de mais águas represadas. Aí a pessoa tem problema, né, no fluxo urinário. Por quê? Porque as águas estão presas, está retendo líquido, está retendo emoções, mais águas, criando mais águas. A urina às vezes sai com um cheiro desagradável. Por quê? Você está retendo situações que não são para reter no seu organismo. Isso tudo tem que fluir. Quando você muda psiquicamente, o teu corpo começa a responder também de forma natural, tá certo? Existem casos crônicos, existem casos em que você pode recorrer a um fitoterápico, isso eu ensino através das minhas terapias, tá? Existem outros, a energia quântica, quando é casos de doença crônica, né, do fígado, do rim, do pâncreas, né, no caso do diabetes, nós trabalhamos com energia quântica, né, o Quantec, é um equipamento que ele emite pulsos quânticos a fim de que a pessoa mude certos estados psíquicos que vão facilitar o processo da cura do corpo físico. E nós usamos diversos outros recursos, tá? Então, o equilíbrio dos chakras, eventualmente o perdoar, porque quando você perdoa, você libera um fluxo de algo que às vezes ficou aprisionado dentro de você, gerando mágoa, má água. E essa água apodrecendo dentro do teu corpo, né, ela começa a acidificar e ela começa a ser um ambiente propício para qualquer doença. A doença ela é alcalina, ela não é ácida. Se você está com excesso de acidez no teu corpo, é porque você está em processo de doença. Alguma parte do teu corpo começa a entrar em inflamação, ficar inflamado por causa da acidez, tá? Então, como eu deixo de ser ácido? Não tem aquela coisa, fulano é muito ácido, né? Irado, agressivo, ríspido. Por quê? Porque essa pessoa precisa recuperar a sua alcalinidade natural, o seu estado de equilíbrio, tá? O seu pH, o pH do teu corpo, cada parte do corpo tem um pH diferente, né? E isso tem que estar em perfeito equilíbrio dentro de você para que você possa interagir com o mundo de uma forma saudável. Tá certo? Meu nome é Douglas Guima, eu sou coach holístico. Se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Nós falamos tudo de uma forma bem holística. E todo esse ensinamento, volto a frisar, está no nosso canal. Assista os outros vídeos, dê um curtir, isso ajuda muito, e compartilhe, ok? Shalom.